como mencionado, quando você tem definidas as etapas de operação e, neste caso, estas expressões que nós deduzimos na aula passada, as expressões na cor vermelha, para a primeira etapa de operação e para a segunda etapa de operação, somada a estas duas outras expressões em azul, você pode construir, né, as principais formas de onda do conversor Buck. Esta expressão aqui, primeira, que resulta da primeira etapa de operação, ela é equivalente a seguir este trajeto aqui, ó, pontilhado em azul. Então, saindo, por exemplo, deste ponto, eu encontro uma tensão menos VG, mais VS, mais VLO, mais VO. É o que diz essa primeira linha aqui, ó. Como a chave S ela é ideal aqui no nosso estudo, a queda de tensão sobre ela é zero e, portanto, eu consigo determinar a tensão VLO, né, por meio desta expressão aqui, ó. VLO é igual a VG menos VO. Esta é a tensão que surgirá neste indutor na primeira etapa de operação. Eu fiz o mesmo ou um procedimento parecido, né, só que agora fazendo esta malha aqui, ó, e eu descobri então esta expressão aqui. Por exemplo, saindo deste ponto eu encontrei mais VLO, mais VO, mais VDO. E montei essa expressão de cima. Como o diodo também é ideal, a queda de tensão sobre ele é zero. Então, nesta segunda etapa de operação, a tensão que surge sobre o meu indutor LO é igual a menos VO. Então, baseado nas duas etapas de operação e nestas equações, eu escrevi as minhas, ou desenhei as principais formas de onda do conversor. Então, aqui nós temos neste intervalo a primeira etapa de operação e neste outro intervalo a segunda. Então, na primeira etapa de operação é para o pulso PWM com nível lógico alto que é aplicado na minha chave. E na segunda etapa de operação é o intervalo onde eu aplico 0 volts, né, ou nível lógico zero, o que desliga a minha chave. Então, esta aqui é a forma de onda da tensão que surge no indutor LO. Então, na primeira etapa de operação, ela é sempre positiva, porque VG sempre é maior do que a tensão VO, porque o conversor Buck é um conversor abaixador de tensão. Então, quando você aplica uma tensão positiva em um indutor, a corrente nesse indutor ela crescerá em rampa, terá uma derivada positiva. Na segunda etapa de operação, você aplica um valor menos VO sobre o meu indutor, valor de tensão menos VO. Isto faz com que a corrente decresça em rampa. Para a próxima etapa de operação, seria a repetição da primeira, e a corrente no indutor subiria em rampa. Depois, na segunda etapa, decairia em rampa. Na primeira etapa de operação, se você perceber, como o diodo aqui ele não conduz, nós acabamos tendo que a corrente IG, que é a corrente que sai da fonte, é igual à própria corrente S, que é igual à corrente ILO. Então, nessas condições, ou nesta etapa de operação, a corrente da chave é igual à corrente do meu indutor. Então, aqui nós temos a corrente da chave, equivale aqui a esta corrente do meu indutor. Quando eu abro a chave, a corrente que flui por ela vai a zero, né? E quando eu abro a minha chave, quem conduz agora é o meu diodo. Perceba que a corrente do diodo também é igual à corrente do indutor. Então, nesta etapa de operação, onde a corrente do indutor decai em rampa, quem conduz essa corrente, né, é o meu diodo IDO. Então,
corrente no indutor, corrente na chave, corrente no diodo, e esta aqui é a corrente do meu capacitor. Eu também fiz os gráficos para as principais formas de onda de tensão e corrente nos semicondutores, né? Ou seja, para o diodo e para a chave. Eu repeti o formato da corrente do meu interruptor S, da minha chave S aqui. Ela foi apresentada ali em cima, né? Aqui. Mas aí eu estou apresentando ela aqui para mostrar que enquanto você tem corrente na chave, né, de forma ideal, você terá uma tensão zero sobre a chave. Mas quando você tem uma corrente zero, você terá que a chave está aberta e aparecerá sobre ela uma tensão diferente de zero. Foi o que a gente deduziu aqui, ó, nessa expressão, ó, na segunda etapa de operação, Vs igual a Vg, que é o que está representado aqui. Esse patamar ele vale Vg. Então essa é a tensão na chave. Aqui é a corrente no diodo. Então, quando a corrente do diodo é zero, significa que ele está aberto. E nesta condição, se você recorrer a essa expressão, na primeira etapa de operação, que é o intervalo onde o diodo está bloqueado reversamente, a tensão que aparece sobre ele é menos Vg. Então, vamos corrigir aqui, né? E quando o nosso diodo tem corrente circulando por ele, a queda de tensão, né, adotando ele como ideal, é zero. Então, estas são as principais formas de onda, né, para os meus elementos do conversor Buck. O que eu fiz? A partir destas formas de onda e destas expressões aqui, eu fiz o equacionamento de forma a descobrir, por exemplo, o valor do meu indutor, o valor da indutância do indutor, o valor da capacitância deste capacitor, o valor desta resistência, quais são as equações para descobrir a corrente média eficaz da chave, média eficaz do diodo, média eficaz do indutor. Compilei todas essas equações e criei um PDF que eu deixarei um link para que você possa aí fazer o download. Então, este é o arquivo PDF onde eu monto ou eu descrevo as principais equações de projeto. Por exemplo, começo aqui para determinar o valor da carga RO, o valor da corrente que flui pela carga RO, o valor da razão cíclica D, o valor do ganho estático, o valor da ondulação de corrente no indutor LO, o valor da indutância do indutor LO, o valor eficaz da corrente que flui pelo indutor LO, esta expressão aqui, e fiz isso para o capacitor, fiz isso para a nossa chave S e fiz para o nosso diodo DO. Então, este PDF você pode acessar aí na descrição do vídeo. Depois que eu montei essas expressões, fazendo uso de um software chamado MatCAD, o qual eu irei apresentar posteriormente, eu inseri essas expressões neste software. Vamos ao software. Este é o software chamado MatCAD. Eu também deixarei um link para que você possa fazer o download deste software. Quando você instalar esse software, você terá 30 dias para usá-lo sem nenhum tipo de limitação de recursos. Mas passado esses 30 dias, né, você ainda poderá utilizar o software, mas terá ali alguma limitação, né? Você não terá acesso a todas as funções do software. Mas para os projetos aqui do mundo da eletrônica de potência, essas limitações não irão nos impactar. Qual é a vantagem de usar, por exemplo, um software
para você desenvolver os seus projetos. Em específico, o MATCAD ele trabalha com um sistema internacional de unidades, né? Então, você pode inserir, por exemplo, a unidade volt para a tensão de entrada, você pode inserir Hz, que é Hertz, para a frequência de entrada. Então, você insere as unidades de medida e ele é capaz de realizar as operações matemáticas. Por exemplo, aqui, ó. Vamos achar aqui uma operação. Quando você divide uma tensão elétrica elevada ao quadrado por uma potência, você vai descobrir um valor de resistência. Aí ele já apresentou aqui para mim, ó, automaticamente, o símbolo de ohm. E outro exemplo, quando você divide uma tensão elétrica para uma resistência elétrica, você vai obter uma corrente elétrica. Ele já trouxe aqui o símbolo do ampere. Então, ele é diferente do, por exemplo, Excel, que você não teria esses recursos. Qual é a vantagem de você utilizar um software? Uma vez que você necessite de efetuar um novo projeto, por exemplo, aqui a gente vai fazer, neste momento inicial da disciplina, uma fonte chaveada baseada no conversor Buck. Então, se um dia você for fazer uma outra fonte chaveada que também é baseada no conversor Buck, mas que tem especificações diferentes, você basta mudar. Vamos pensar assim, que a tua tensão nominal de entrada ela fosse, sei lá, 100 volts, o valor mínimo, e a máxima, por algum motivo, seria 200, por exemplo. Quando você faz isso, ele vai calcular automaticamente todos os valores das variáveis de forma automática, o que vai te permitir ter maior agilidade. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Ctrl Z funciona no software. Então, à medida que a gente for evoluindo nesta aula, vocês vão entendendo melhor aí a grande vantagem desse tipo de software. Então, como foi mencionado, ou como foi apresentado lá na aula anterior, que eu apresentei esta imagem aqui, ficou estabelecido que a nossa tensão de entrada ela pode ser 127 ou 220. No entanto, esses são os valores, vamos dizer assim, perfeitos, ou que a concessionária de energia deveria oferecer. No entanto, é impossível garantir que ela forneça sempre um valor de 127 ou 220. Então, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela criou uma norma regulamentadora que estabelece limites, né? Valores ou faixa de valores que a tua tensão 127 pode apresentar. O que eu quero dizer com isso? A concessionária não é obrigada a fornecer 127 volts. Ela tem que fornecer uma tensão entre um valor mínimo e um valor máximo. O mesmo seria válido para o caso de 220. Um valor mínimo e um valor máximo. Eu vou apresentar para vocês agora o pedaço desta norma. Esta é a norma, eu também deixarei disponível para download. O que diz essa tabela 4 aqui? Ó? Pontos de conexão em tensão nominal igual ou inferior a 1 kV. O que se encaixa aí 220 e 127, as tensões que a gente tem disponível aí, ou pode ter disponível na nossa instalação elétrica. Ele diz o seguinte, ó, que embora o valor contratado, né, o qual você encontra na sua tarifa de energia, que eu vou mostrar agora um exemplo, eu trago aqui uma
fatura de energia elétrica da Copel, que fornece ou abastece a minha residência, porque eu moro aqui no Paraná. Então, ó, a tensão contratada é 127 e 220, ou seja, eu tenho parte da instalação que trabalha com 127 e parte da instalação com 220. No entanto, ele traz essa informação aqui, ó, limite adequado, tensão. O que ele traz de informação? Ó? Que para a tensão de 127 volts, a concessionária garante que o menor valor possível seria de 117 e o maior valor seria de 133. Para a tensão de 220, ela garante que o menor valor é de 202 e o maior valor de 231. Voltemos para a norma. Então, para a tensão adequada, a norma estabelece aqui, então, que a concessionária ela deve oferecer para a instalação aqui em 220, no primeiro momento, uma tensão entre 202 e 231, para a tensão 127, uma tensão entre 117 e 133. Isso para a tensão que ele diz adequada, existe a faixa de tensão precária e a tensão crítica. Qual que eu irei utilizar? Eu utilizarei esta precária aqui, que seria o meio termo, né? Nesta faixa de tensão precária, eu tenho que, para a tensão de 220, a concessionária me garante aí uma tensão entre 191 e 233, 191 até 202 para o valor inferior. Então ela estará a tensão inferior, né, para uma tensão contratada de 220 estará entre 191 e 202. Já a tensão limite máximo estará aí, a tensão de leitura estará entre 231 e 233. Isso para a tensão de 220 e para a tensão de 127, a tensão que você vai medir na tomada, isso que significa tensão de leitura, pode estar entre 110 e 117 para a tensão 127 contratada, ou de 133 a 135. Então perceba que se eu usar essa faixa precária, o menor valor que eu poderei ter na tensão 127 contratada é 110 volts RMS, e o maior valor para a tensão 220 contratada seria o 233. Estes valores, eu peguei estes valores e inseri lá na planilha do MatCAD. Então, embora a tensão lá em casa, na minha residência, seja contratada 127 e 220, pela norma da ANEEL, essa tensão de entrada ela pode oscilar para um valor mínimo a 110 e a minha tensão 220 pode oscilar para um valor máximo de 230. Então, isso significa que a nossa tensão de entrada, onde a gente vai plugar a nossa fonte chaveada, ela não será 127 e 220, ela será aquele limite entre 110 volts e 233 volts, né? Ok? Entendido esta parte? Então, por isso eu inseri aqui, ó, a tensão mínima de entrada estabelecida pela ANEEL, de uma tensão contratada 127 volts, é 110, e a tensão máxima da ANEEL para uma tensão contratada de 220 é 233. Então,
esses dois valores de tensão, ou é entre esses dois valores de tensão que a nossa fonte chaveada deverá funcionar. Ela deverá funcionar você aplicando 110 volts ou 230, ou qualquer valor entre esses dois extremos. Para descobrir o valor de pico da senoide que oferece esse valor RMS, é só você multiplicar por raiz de 2. Então, uma tensão senoidal de entrada de 110 volts RMS vai fornecer para mim uma tensão de pico de 155 volts RMS. Mesma coisa eu fiz aqui para a tensão de 233. Então, a minha VIN mínimo de pico, que equivale a esses 110 volts aqui, o pico dessa onda, dessa senoide que está gerando esses 110 volts, vale 155, e o pico dessa onda que está fornecendo 233 volts RMS vale 329 volts. A frequência da rede 60 Hz, a tensão de saída da nossa fonte chaveada, conforme apresentado naquela especificação, ela vale 15 volts. A ondulação, né? O quanto a minha tensão de saída pode variar. Eu defini que ela pode variar 1% em cima desse 15 volts. A minha potência de saída eu estabeleci de 5 watts. Voltando aqui para a minha ondulação de tensão, ou ripple. Esse valor aqui ele está comumente, na maioria dos casos, de 1%, mas existe casos, né, de 1%, 3% até 5%. O rendimento da minha fonte será este de 0,8% ou 80%. Aqui é a frequência do PWM, né, que vai ligar e desligar a minha chave do conversor Buck, 66K. Eu vou explicar isso melhor numa dada aula. A ondulação de corrente do meu indutor LO, ela vale 25%. Este valor ele pode ser escolhido na maioria das aplicações, né, entre 10% a 40%. E existem aqui outros parâmetros que eu irei abordar numa aula futura. O que importa para mim é esta parte aqui. Então eu escrevi aquelas expressões que eu apresentei a vocês neste arquivo, neste PDF. Então eu escrevi essas expressões lá naquele software. Então nessa primeira parte aqui, ó, eu defino a minha tensão Vx, que é aquela tensão que surge, né, lá na saída do meu bloco retificador mais filtro capacitivo, que é essa tensão Vx aqui, ó, que você aplicará na entrada do conversor Buck, né? Então essa tensão Vx, se você desprezar a queda de tensão que você tem nos diodos do bloco retificador, ela será, né, a tensão RMS, que eu chamei de VG, vezes raiz de 2. Nós estamos estudando agora de forma ideal, mas depois, quando a gente for escolher os componentes e montar a placa, aí nós vamos considerar as perdas. Então a minha tensão Vx mínima, ela é igual àquele Vin mínimo Vp, que é igual a 155, e a tensão máxima Vx ela pode ser igual a 329 volts. Aqui eu escrevi as equações para descobrir o valor da carga e o valor da corrente que flui pela carga. Aqui o valor da razão cíclica. Eu descobri montando e inserindo as expressões aqui no MATCAD os valores da ondulação de corrente do indutor, o valor da corrente média, o valor da indutância, o valor da corrente eficaz. E aqui eu tenho todas as informações baseadas naquelas expressões do PDF. Eu inseri todas elas aqui e descobri valores de tensões e correntes dos principais elementos. Para que serve essa etapa? Ela te serve para
que você possa descobrir valores de capacitância, o valor da indutância, LO, para que você consiga montar uma simulação. Então agora eu vou mostrar para vocês a simulação montada para verificar se essa etapa de projeto está feita ou foi feita de maneira adequada. Então, o que eu fiz? Aqui eu tenho o meu software P5, que já foi abordado, acho que na aula 2, né? E eu trago a simulação do conversor buck. Aqui nós temos na parte superior o conversor buck, com a tensão de entrada que a gente chamou de VX, a chave S, o diodo DO, o indutor LO, o capacitor CO e a carga RO. Estes valores que são apresentados aqui, eu retirei lá daquela planilha, lá do Mathcad. E esta parte inferior é aquela parte da aula, né? A parte 1 desta aula, que eu explico como é gerado o pulso PWM. Então, eu tenho aqui um comparador, eu aplico uma onda dente de serra no pino menos e uma tensão constante no pino mais. E durante o intervalo que a tensão do pino mais for maior do que a do pino menos, eu vou ter um pulso de nível lógico alto que vai ligar a minha chave. Mas quando a tensão do pino menos for maior do que a do pino mais, eu vou ter um nível lógico zero que desliga a minha chave. Então, eu tenho um pulso PWM que ora liga a chave e ora desliga. Liga e desliga. Que vai formar aquelas duas etapas do conversor buck para o modo de operação contínua. Então, eu vou aqui efetuar a simulação. Deixarei este arquivo também para download, né, um link para download. Então, dando um F8 ou pressionando neste ícone aqui, ele irá efetuar a minha simulação. Eu vou pedir para plotar a minha tensão VO. Vou aqui aumentar o valor da fonte da imagem aqui, para que os números fiquem maiores. Vou aumentar para um 16 e vou aumentar a espessura do traço. Então perceba o seguinte, existe um regime transitório aqui, inicial, e aqui nós temos um regime permanente. Então eu vou dar um zoom ali, ó, nesse regime permanente. Ó. Aqui, selecionar. Perceba o seguinte, que a minha tensão de saída, que é a tensão VO, ela é de aproximadamente 15 volts. Existe ali uma ondulação que é aquele delta VO de 1% que eu escolhi, né? Mas se eu utilizar essa ferramenta aqui embaixo, ó, que é um X com uma barra em cima, que é o valor médio, se eu clicar ali ele vai informar, ó, que o valor médio é de 14.998, ou seja, 15 volts. Então significa que aqueles valores do projeto estão adequados para produzir uma tensão VO. Então, se você quisesse, você poderia verificar as formas de onda, por exemplo, de corrente nos elementos, ou se você quisesse inserir ponteiras de tensão para verificar se as tensões elétricas nos semicondutores estão adequadas no nosso indutor, se ela realmente é aquele valor nas duas etapas, né? Então essa aqui seria a nossa VS, essa aqui seria o nosso VDO, aqui seria o nosso VLO. Você poderia verificar se você quisesse. Para não alongar mais do que já temos de aula, eu vou olhar só a corrente aqui na nossa chave, né? Para medir essa corrente, se o teu elemento, né, ao você clicar com o botão esquerdo duas vezes,
ele tiver essa opção aqui, Current Flag, se você deixar ela em 1, ele vai habilitar como se fosse uma espécie de amperímetro interno. Aí você vai conseguir ler essa corrente sem precisar adicionar um amperímetro, assim, né? Então aí você não precisa dessa forma adicionar um amperímetro, assim, se dentro do componente tem essa opção Current Flag. Então, voltando lá para a nossa simulação, eu vou adicionar uma nova janela. Vou pedir para plotar, ó, I, entre parênteses, S. Vou dar um duplo clique. Vou dar um zoom aqui, né, porque aqui tem todo o tempo de simulação, de 10 milissegundos. Eu vou pegar um tempo aqui, ó, lá em regime permanente. Perceba o seguinte, que a chave ela tem aquele formato, né, que a corrente é 0. Então aqui a gente sabe que foi a segunda etapa, o finalzinho da segunda etapa. Aí teve a primeira etapa e a corrente da chave, ó, ela evolui a partir de um valor mínimo, igual lá da forma de onda. Vai ao máximo, aí quando entrou a segunda etapa de operação, que corresponde a este intervalo aqui, ó, ela vale 0. Ó, eu vou adicionar aqui, ó, deixa eu deixar o traço mais grosso, o pulso de comando PWM, só para você ver que o que eu estou falando ali na primeira e segunda etapa é verdadeira. Perceba, ó, quando eu mando ligar a minha chave, vai ter corrente circulando por ela, igual é apresentado aqui. Esse aqui é o pulso PWM. Ó. E quando eu mando desligar a minha chave, que equivale a este tempo aqui, ó, a tensão, ou melhor, a corrente na chave é 0. Certo? Então, se você quiser verificar todas aquelas informações contidas lá na planilha do MATCAD e que podem ser obtidas se você usar aquele procedimento de cálculo do PDF que eu mostrei para vocês, vocês vão simular o conversor Buck, né? E vocês vão perceber que as formas de onda de tensão e corrente são bem similares com o valor obtido naquela planilha. Agora a gente encerra essa nossa terceira aula e para a próxima aula, que seria a nossa quarta aula, nós vamos começar a parte legal da disciplina, que seria o projeto, né, do nosso indutor, LO, de forma a descobrir um valor de núcleo, de descobrir quantas voltas ou espiras eu preciso dar para formar aqui o indutor com aquela indutância obtida lá de 2,7 mili. E eu também nessa quarta aula, na próxima aula, eu vou ensinar vocês a construir. Eu vou mostrar ali como que você enrola o seu enrolamento do indutor, como que você fecha ele na indutância correta. Então na próxima aula a gente vai para uma parte mais interessante da disciplina. Forte abraço, Deus abençoe. Fique com Deus.